A situação política na Venezuela, marcada por uma liderança autoritária e pelo controle rigoroso do processo eleitoral, apresenta um cenário complexo e desafiador para análise. Nicolás Maduro, o atual presidente, é frequentemente acusado de usar o aparato do Estado para se perpetuar no poder, desconsiderando as condições socioeconômicas precárias do povo venezuelano. Utilizando as teorias psicanalíticas, podemos explorar os motivos subjacentes que levam uma figura política a se agarrar ao poder de maneira tão desesperada, independentemente das consequências. Freud identificou o narcisismo como um componente central da personalidade, caracterizado por um amor excessivo por si mesmo. Em um contexto político, o narcisismo pode se manifestar através de uma necessidade constante de poder e controle, visto como essencial para a manutenção de uma imagem grandiosa. Para Maduro, a necessidade de se afirmar como o único capaz de salvar a Venezuela pode ser interpretada como uma projeção de um ego inflado que busca validar sua própria importância e indispensabilidade. Freud também destacou a função dos mecanismos de defesa, como a negação e a racionalização, que protege o ego de ameaças externas. Maduro pode estar utilizando esses mecanismos para distorcer a realidade e justificar suas ações autoritárias, ao ocupar forças externas como os Estados Unidos e ao se posicionar como uma vítima de perseguição. Ele racionaliza a repressão e a manipulação eleitoral como medidas necessárias para a defesa da soberania nacional. Isso ajuda a manter uma visão interna coerente, apesar das contradições óbvias entre seu discurso e a realidade enfrentada pelo povo venezuelano. Jung introduziu o conceito de arquétipos, que são padrões universais de comportamento e pensamento presentes no inconsciente coletivo. No caso de Nicolás Maduro, podemos identificar a ativação dos arquétipos do tirano e do salvador. O arquétipo do tirano é evidente nas tentativas de Maduro de controlar todos os aspectos da vida política e social, suprimindo a oposição e manipulando o processo eleitoral. Este arquétipo é alimentado pelo medo de perder o poder, o que pode ser visto como uma manifestação da sombra junguiana, que representa os aspectos ocultos e reprimidos da personalidade. O arquétipo do Salvador é igualmente relevante. Maduro frequentemente se apresenta como o protetor do povo venezuelano contra ameaças externas, principalmente dos Estados Unidos. Essa autoimagem pode ser uma forma de compensação por uma profunda insegurança e medo de inadequação, projetando-se como indispensável para a sobrevivência da nação. Essa identificação com Salvador pode criar uma desconexão da realidade, onde o líder vê suas ações como altruístas e necessárias, mesmo quando causam sofrimento ao seu povo. Lacan, com sua ênfase na linguagem e na estrutura do inconsciente, oferece outra perspectiva sobre o fenômeno do poder. Lacan introduziu o conceito de significante, que se refere a símbolos ou palavras que carregam significados profundos e frequentemente inconscientes. Para Maduro, o poder é um significante central, que define sua identidade e legitimidade. A maneira como ele manipula a linguagem para construir uma narrativa de resistência e heroísmo pode ser vista como uma tentativa de controlar o discurso e, assim, a realidade percebida. Lacan também discutiu o estádio do espelho, um momento crucial no desenvolvimento infantil em que a criança se reconhece como um ser independente, mas que depende da imagem refletida para construir sua identidade. Em um contexto político, Maduro pode estar preso em uma fase similar, onde sua identidade e poder dependem da imagem que projeta e da resposta do público. A necessidade de controlar a narrativa e suprimir qualquer dissonância é uma tentativa de manter uma imagem coesa e inquestionável de liderança. A análise psicanalítica de Nicolás Maduro revela uma complexa teia de motivações inconscientes e mecanismos de defesa. O narcisismo e o ego inflado, identificados por Freud, ajudam a explicar a necessidade de Maduro de se manter no poder a qualquer custo. Os arquétipos junguianos do tirano e do salvador iluminam a dualidade de sua autoimagem, oscilando entre a repressão e a autoproclamada salvação do país. Finalmente, a perspectiva lacaniana sobre o significante e a imagem revela como o poder é central para a identidade de Maduro, tanto internamente quanto na sua relação com o público. Essa combinação de fatores psicanalíticos cria um cenário onde a manutenção do poder se torna uma prioridade absoluta, independentemente das consequências para a sociedade. A repressão, a manipulação da realidade e o uso do Estado como instrumento pessoal são manifestações de uma liderança que perdeu o contato com a realidade e com as necessidades do povo. Para a comunidade internacional e para os venezuelanos, a compreensão desses processos psicanalíticos pode ajudar a desenvolver estratégias mais eficazes para enfrentar e, eventualmente, superar o autoritarismo e a crise política naquele país.